Por que a redenção não é o ponto central da sabedoria? A palavra redenção costuma soar como o auge da experiência humana. É a história do erro, da queda, do arrependimento e da transformação. É o momento em que alguém reconhece suas falhas, sofre por elas e tenta se tornar melhor. Tudo isso é nobre, mas há uma confusão comum, achar que a redenção é o ponto máximo da sabedoria. Ela não é. A redenção é moral, emocional e espiritual, mas a sabedoria é algo mais amplo, mais silencioso e anterior. A redenção nasce da dor, a sabedoria nasce da compreensão. Uma vem depois da falha, a outra antes dela. A redenção é um remédio, a sabedoria uma forma de saúde. Quando alguém erra e se arrepende, o que acontece é um retorno. É como quem sai do caminho, se perde, percebe o erro e decide voltar. Isso exige coragem, consciência e humildade, mas ainda assim é um retorno ao ponto de partida. A sabedoria, por outro lado, é o que mantém alguém no caminho certo desde o início. Ela não precisa de retorno porque não se deixa perder. É claro que o arrependido aprende, ele conhece o mal por dentro e, por contraste, entende o valor do bem. Mas o sábio entende o mal sem precisar praticá-lo. Ele reconhece o erro antes que aconteça. Ele sabe o que destrói sem precisar de se destruir. O problema é que nós, como espécie, romantizamos a queda. Admiramos histórias de quem se afundou e se reergueu, mas quase nunca damos o mesmo valor a quem simplesmente soube viver bem desde o começo. A redenção emociona, a sabedoria não. Por isso, a primeira ganha mais espaço nas nossas narrativas. A redenção fala a nossa ferida, a sabedoria fala a nossa lucidez. E lucidez nem sempre comove. Mas pense, se a sabedoria depende do erro, então ela é dependente da ignorância. E se para ser sábio é preciso cair, então a sabedoria seria apenas consequência do sofrimento. Isso não é verdade. A sabedoria não é castigo, é clareza. Ela pode nascer do sofrimento sim, mas não precisa dele. A dor pode despertar a consciência, mas não é a fonte dela. Um ser humano verdadeiramente sábio é aquele que entende as consequências antes que elas aconteçam. Ele age com prudência não por medo, mas por percepção. Sabe distinguir o que é bom do que é destrutivo sem precisar provar o gosto amargo do erro. Esse tipo de arrependimento é raro porque ele exige uma mente desperta, capaz de ver além do impulso e do desejo imediato. O arrependido é lúcido depois do fato. O sábio é lúcido desde o princípio. Um aprende com a dor, o outro aprende com a observação. Ambos têm mérito, mas um deles vive menos aprisionado ao ciclo da culpa e da reparação. E é aqui que entra a diferença essencial. A redenção é uma reação. A sabedoria é uma ação. A redenção precisa de um passado para ser compreendida. A sabedoria vive no presente e prevê o futuro. A redenção depende de arrependimento. A sabedoria depende de discernimento. Um exemplo simples. Quando alguém trai, se arrepende e tenta mudar. Isso é redenção. Mas quando alguém entende o valor da lealdade e jamais trai, isso é sabedoria. A sociedade tende a admirar mais o primeiro, o drama, o sofrimento, a reconstrução. Mas a grandeza está mesmo no segundo, porque ele preserva o bem sem precisar restaurá-lo. A redenção é sinal de humanidade, mostra que podemos errar e ainda assim nos levantar. Mas a sabedoria é sinal de maturidade, mostra que podemos crescer sem precisar cair. A redenção é o retorno à luz, a sabedoria é a permanência nela. A humanidade se identifica mais com o erro porque o erro é comum. Poucos alcançam o nível de consciência que evita a queda. Por isso falamos tanto de perdão, mas tão pouco de prudência. Gostamos do drama da queda, mas esquecemos da disciplina, da clareza. A sabedoria é silenciosa, ela não precisa provar nada. Enquanto a redenção faz barulho, a sabedoria observa. Enquanto a redenção emociona, a sabedoria compreende. Enquanto a redenção repara, a sabedoria previne. A meta da vida, então, não é se tornar alguém constantemente redimido, mas alguém que entende tanto a natureza do bem e do mal que já não precisa ser salvo. Porque a verdadeira sabedoria é o estado em que a redenção se torna desnecessária.